A gente está chegando perto do nosso horário. Então, boa noite, né? Eu me chamo Giovana, sejam bem-vindos ao evento da Viver Mais Psicologia. Espero que todo mundo seja bem confortável, tá? Ou não. Ou não, bem confortável. Tá quente, tá quente. Mas assim, para uma aula tão bacana da professora Jorge, né? Que é tão espontânea, tão divertida. Então, gente, sejam bem-vindos de verdade para nossa aula aberta de psicologia junguiana, né? A gente está vendo aqui que tem bastante aluno da nossa pós, a Pro cumprimentou bastante gente. Quem é da pós consegue fazer uma reaçãozinha para mim, para eu conhecer vocês? Acenar uma mãozinha, uma reaçãozinha de oi. O pessoal tá meio tímido agora, né? Então tá tudo bem. Essa espontaneidade vai chegar, tá? Então, para aqueles que já conhecem a Viver e para aqueles que não conhecem, saibam que a Viver prepara ao longo do semestre vários eventos, bem bacana, várias aulas, várias jornadas, né? Grande parte são gratuitas, todas são online. E nesse mês de fevereiro a gente vai ter a jornada de psicologia junguiana. Então, vou parar um tempinho para convidar vocês a olharem um pouquinho desse nosso evento. Vai ser um evento dia 25 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Nós vamos ter 2 temas com 2 professores diferentes. O nosso professor Paulo Amato, ele vai falar sobre o conhecimento das sombras, a partir da abordagem junguiana. E a nossa professora Maria Pia Santoro, ela vai fazer uma análise, essa é super interessante. Senhor dos Anéis na visão junguiana no aspecto do bem e do mal, né? Então, essas 2 temáticas, elas dão uma curiosidadezinha, né? Para saber como integrar uma abordagem em questões tão modernas, né? Uma leitura, assim, de um conto moderno como O Senhor dos Anéis, né? Eu achei super bacana. A gente vai deixar aqui no chat da videoaula o link com mais informações sobre. Convido vocês a darem uma olhada, seguirem a gente nas nossas mídias sociais para estarem sempre recebendo essas datas de evento, tudo bem? Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Boa noite, Andréia, Rafael. Tô vendo aqui no chat o pessoal dando boa noite, bem animadinho. Então, no evento de hoje, a gente está na presença da professora Jorge, né? Ela é supervisora clínica, ela é ministra de cursos, é pós-graduada em pedagogia para ensino superior e ela é professora fixa na nossa pós-graduação de psicologia junguiana. Hoje a nossa aula vai ser sobre o entendimento junguiano da personalidade narcisista. Né? A gente tem aí algumas tensões bem bacanas assim nessa temática, né? Convido vocês a ficarem à vontade para deixarem a câmera ligada ao longo da aula, tá? Interagir, ali apertar a mãozinha para levantar, para perguntar através do chat também, tá? Essa aula é para vocês, fiquem bem à vontade para levantar questões e fazer uma troca bem bacana, tanto com a professora quanto uns com os outros, tá bom? Então é só mais um minutinho. E eu queria aproveitar esse espaço para falar um pouquinho sobre a nossa pós-graduação em psicologia junguiana, né? Aproveitar esse tempinho aqui, deixar mais um tempinho para o pessoal ir entrando, participar dessa aula. A gente está com inscrição aberta para a nossa pós, que vai começar uma turma nova em pós de psicologia junguiana em março, né? Então é uma oportunidade muito bacana de participar de uma turma nova. A gente já tem algumas turmas acontecendo nessa pós, mas em março a gente vai começar uma do zero, então é uma oportunidade bem legal para se integrar assim, com um grupo novo, né? Então, a gente vai deixar também essas informações no nosso chat e vamos passar a nossa propagandazinha, tá? Ok.
Aquele que olha para fora sonha, mas o que olha para dentro desperta. Se você quer desenvolver o seu papel como psicoterapeuta junguiano, te convido a fazer a pós-graduação em Psicologia Junguiana, aqui na Viver. Aulas sobre a vida de Jung, a consciência e o inconsciente, o consciente coletivo, arquétipos, mitos, sonhos e sua interpretação e muito mais dessa psicologia profunda. Em todos os nossos cursos de formação e pós-graduação, oferecemos supervisão de casos clínicos, onde você poderá trazer as suas dúvidas práticas e ter muito mais segurança na hora de intervir com seus pacientes. Aqui na Viver, você estará conectado em tempo real com excelentes professores, qualificados e com vasta experiência clínica e acadêmica. Você poderá participar dos nossos projetos sociais, grupos de estudos gratuitos, terá o conforto de uma especialização online, mas com data e hora marcadas para aprender com qualidade e viver uma verdadeira transformação. E tem mais! Você poderá contar com o nosso programa que te ajudará a pagar a sua mensalidade. Seja um especialista em psicologia junguiana com mais ferramentas, capacitado e mais seguro ao realizar os seus atendimentos. Venha viver essa transformação. Venha viver a psicologia junguiana. Eu acho demais a propaganda que a gente fez. A equipe ali. Foi muito bacana fazer esse projeto das propagandas. Assim, a gente ficou muito feliz de passar isso. Então, pessoal, vou parar de tomar o tempo da nossa aula, passo a palavra para a professora e boa aula para todo mundo, tá? Ok, vamos começar. Vou começar com slides. Hoje está um pouco lento, né? Deve ser o calor. Então, nós vamos, para compreender esse funcionamento da personalidade narcisista, nós vamos fazer principalmente uma análise do mito, para no final da aula ou no final da discussão, podermos falar sobre algumas características que são apresentadas, tanto no convívio social, quanto muitas vezes também no ambiente do consultório, né? No ambiente de psicoterapia. Então, a frase que me chamou a atenção nos estudos para fazer essa aula, né, foi a frase que eu coloquei aqui no início. Então, a forma como o ego vê o self, ou a forma como o ego se relaciona com as instâncias psíquicas internas, guarda estreita relação com a forma como o self espelha o ego, ou como a psique demonstra como o ego também é. Né? Então, agora, talvez, essa frase não faça sentido nenhum, né? Ou seja muito misteriosa. E, aos poucos, quando a gente for desenrolando as questões que estão envolvidas no mito, a frase vai se colocando. O pessoal está me ouvindo bem? Tudo bem? Tá, ok. Vamos para o próximo. Eu vou falar um pouco a respeito do contexto histórico do mito, tá? Então, uma das questões que me chama muito a atenção no mito de Narciso, tá? E eu vou falar agora de mitos onde a personagem central se transforma num vegetal, tá? Então, esses mitos, né? Esses mitos onde a personagem central se transforma num vegetal, elas vêm da cultura matriarcal, elas se iniciam na cultura matriarcal. E por que são extremamente interessantes?
porque elas atravessam toda a cultura patriarcal e chegam até nós. E nós conseguimos visualizar, através desses mitos, algumas questões e alguns costumes da própria cultura matriarcal. Tá? Então, o mito de Narciso é um mito onde a personagem central se transforma numa flor. O mito de Adonis é um mito onde a personagem central se transforma numa flor. Cipariso se transforma numa árvore, Daphne se transforma numa árvore, Jacinto se transforma numa flor. Tá? Então, eu vou fazer alguns comentários a respeito desses mitos, para que a gente entenda, para que se possa entender onde é que se quer chegar, através dessa questão do contexto histórico, onde surge esse mito. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de Adonis para fazer esse paralelo. Tá? Então, o mito de Adonis começa com a questão da mãe dele. A mãe dele é uma moça chamada Mirra. Ela é filha de reis. E, vamos dizer assim, por uma infelicidade do destino, acontece alguma coisa que não pode ocorrer na relação entre seres humanos e deuses. A mãe da moça compara a moça com a deusa Afrodite. De que forma? Ela diz que Mirra tem os cabelos mais bonitos do que os cabelos da deusa Afrodite. Então, o que se observa nesse comportamento é uma espécie de uma idealização, né? Como se a filha, de uma certa maneira, tivesse paralelo com a questão dos deuses. É alguma coisa que, na relação com os deuses, não se pode fazer. Né? Então, a Afrodite ela fica muito braba, e dessa brabeza ela lança uma maldição. Nessa maldição, ela faz com que a menina se apaixone pelo próprio pai. Tá? Então, o que acontece é que Mirra, né, numa festa, ela consegue embebedar o pai, ela consegue ter uma relação sexual com o pai. Quando o pai desperta do coma alcoólico, né, e ele percebe o que aconteceu, ele passa a perseguir a moça, a Mirra, né, e ela, tentando fugir dessa perseguição, ela pede aos deuses que a transformem, que a metamorfoseiem. Esse é o termo adequado. Então, os deuses transformam ela numa árvore. 9 meses depois do ocorrido, surge perto dessa árvore um javali que começa a afiar os seus dentes na árvore, né? E desse roçar de dentes do javali na árvore, isso faz um buraco, e desse buraco nasce um bebê. Né? Esse é Adonis. Esse bebê era muito bonito, ele é recolhido pela deusa Afrodite, que entrega para a deusa Perséfone cuidar do bebê. Então, quando esse jovem, essa criança, se transforma num adolescente, né, as duas deusas, tanto Afrodite quanto Perséfone, passam a disputar a companhia do jovem. Né? E nessa disputa entre as duas deusas, quem intervém é Zeus. E Zeus determina, né, que esse jovem passe 4 meses com a deusa Afrodite, 4 meses com a deusa Perséfone e 4 meses com quem ele quiser. Né? Então, os primeiros 4 meses ele vai passar junto à deusa Afrodite, mas essa é uma época onde Afrodite ela está vivenciando como amante de Ares. E o Deus fica muito enciumado,
né? Então, num determinado momento em que Adonis está caçando na floresta, né? O Ares envia na direção dele, de novo, um javali, que acerta o Adonis nos testículos. Isso faz com que o deus morra, tá? E o que acontece é que do sangue que jorra, junto com as lágrimas de Afrodite, nascem as rosas vermelhas. Ok? Então, por favor, uma das questões que se levanta nesse mito, que eu acho muito interessantes, tá? É que, pelo menos nesse mito, o que aparece é que o deus Ares, ele aparece como um ânimos da deusa Afrodite. O que isso significa? Tá? É que nós visualizamos, né, através do mito, de uma forma muito disfarçada, tá? Que o filho mais jovem, ou que o filho caçula, é o amante da mãe. Isso é um costume da cultura matriarcal, tá? E quando ele chega numa determinada idade, onde ele fica propenso a se interessar por outras mulheres, a mãe o mata, e isso é o que representa o deus Ares, que manda o javali, né? Vamos dizer assim. O que o javali representa? O javali, ele é uma representação da grande mãe terra, porque ele é um parente do porco, né? Vamos dizer assim, na sua forma mais agressiva. E por que o porco ele é associado à grande mãe terra? Por causa do número de filhotes e do número de mamas. Então, é como se o javali, de fato, ele representasse a grande mãe. É um mito que ele vem da outra cultura, né? Então, eu sempre digo que a mitologia grega, ela começa a nascer no sentido de ganhar representatividade a partir da cultura patriarcal. No entanto, né, existem determinados mitos que são anteriores e que atravessam, né, toda essa formação da cultura patriarcal e chegam até nós, né? O caso do mito de Narciso, ele é um pouco diferente, né? Ele fala, né, da questão do sacrifício humano. Ele fala da questão do sacrifício humano. Então, as questões, né, que dizem respeito a determinadas purificações do humano, ou determinadas relações religiosas com os deuses, né, na questão do que o humano vai doar na troca, na relação com os deuses, porque não é apenas pedir. O humano também tem que doar algo. Isso tudo passou na questão religiosa por transformações, né? Então, havia uma determinada concepção, né? Se necessariamente as mulheres não ficavam ainda grávidas de homens, né? Porque não havia essa relação, né, entre o ato sexual e a concepção, então, elas, na sua grande maioria, elas ficavam grávidas de natureza, da relação com a natureza, de raio de luar, de banho de rio, de encontrar o boto cor-de-rosa no rio, de sentar na bicicleta, né? Todas essas coisas, né? Então, se não há uma determinada relação com o masculino, né? Vamos dizer assim, também não é dada importância a esse masculino no processo de vida. Tá? E eu vou pegar a linha de volta, de dizer que na questão religiosa, da relação dos seres humanos com os deuses, há uma progressão na questão do que será sacrificado. Então, primeiro, né, são no processo grupal,
né, de grupos de seres humanos, são escolhidos alguns seres humanos que vão ser sacrificados em nome de outros, que vão se beneficiar desse sacrifício. Depois, mais tarde, isso vai ser substituído por animais. Depois, isso vai ser substituído por coisas, até chegar na fase onde nós estamos atualmente, onde isso é representado pelo dinheiro. Ok? Certo. Então, o mito de Narciso é diferente do mito de Adonis, porque ele fala na questão da mudança das estações. Então, ou porque é muito quente e a vegetação seca, ou porque neva e a vegetação é coberta, não há um entendimento do ciclo das estações. Há um entendimento de que os deuses deixaram de olhar para os seres humanos, ou que a natureza se esgotou na sua relação com os humanos, no sentido da energia, né? Vamos dizer assim, já que as pessoas são também concebidas nessa relação das mulheres com a natureza, como se a natureza gastasse a sua energia, então é necessário que seja essa energia reposta através de sacrifícios humanos. Então, o que demonstra a nível cultural o mito de Narciso? Né? Vamos dizer assim, que os jovens e os rapazes eram sacrificados até que surgissem as flores. Ok? Como se houvesse uma relação entre uma coisa e a outra. Então, tantos sacrifícios eram feitos até que surgissem as flores. Aí as pessoas diziam, deu certo. Né? Surgiu a mudança. Ou a energia da natureza foi reposta. Não havia essa consciência, né, da questão da passagem do tempo e das estações. Só havia a consciência imediata, ok? Então, vamos dizer assim, para quem assistiu junto comigo, por exemplo, o mito de Apolo e Dáfne, né? Então, vai ver que Dáfne também tem um determinado parentesco com Narciso. Por que parentesco? Né? Porque Dáfne também tem um pai que é um rio. Então, o Narciso, além de representar a questão do sacrifício humano, né, também é um jovem cujo pai é um rio e não um homem. Ok? Então, eu quis fazer um apanhado, né, vamos dizer assim, dessas histórias, desses mitos, para que o pessoal conseguisse entender de onde esses mitos vêm. Eu gosto particularmente desse mito de Narciso, né, porque se nós conseguimos identificar, vamos dizer assim, o início do patriarcado como algo que nasce mais ou menos entre o século VII e o século V a.C., né? Esse mito, ele demonstra através desses elementos que ele é anterior a essa época. Ok? Vou passar adiante. Então, o entendimento comum a respeito de narcisismo, né? As pessoas entendem que narcisismo, ou a pessoa narcísica, é aquela que se acha linda, tá? Ou que se acha muito bonita. Então, um dos esclarecimentos que eu queria fazer a respeito desse bonito, tá? É que, em parte, bonito pode representar qualquer qualidade para os gregos. Então, bonito pode ser a inteligência, bonito pode ser a esperteza, tá? Bonito pode ser a forma de se relacionar, bonito pode ser, vamos dizer assim, o poder que eu tenho em enfrentar uma enorme quantidade de sofrimento.
isso também pode constituir um, entre aspas, exibimento. Ok? Então, os narcisistas, eles se dividem em dois grandes grupos, tá? Os grandiosos e os vulneráveis. Então, tanto eles podem chamar a atenção no sentido do seu brilho, de serem muito brilhantes, de serem muito grandiosos, quanto eles também podem chamar a atenção por quererem a atenção das pessoas pela sua vulnerabilidade. Então, o que eu costumo falar para as pessoas é que existem dois tipos de sentimento, os quais elas precisam prestar atenção na relação com as outras, tá? Então, esses dois tipos de sentimentos são a pena ou a culpa. Caso a pessoa comece na relação com outras pessoas ou a sentir pena ou a sentir culpa, é alguma coisa que ela precisa começar a prestar atenção, né, na maneira como o outro está provocando esse tipo de sentimentos. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, para que a gente consiga compreender essa personalidade dessa personagem que se chama Narciso, nós vamos fazer uma volta, tá? Nós vamos conhecer primeiro as outras personagens que fazem parte desse mito, ok? Para depois chegar na personagem central. Nós vamos constituir o redor dele, antes de entrar nele propriamente dito. Por quê? Porque essas personagens secundárias, elas também falam da personagem central. Ou através do tipo de sentimento, né, que elas carregam como característico, ou pelas próprias características de personalidade que, de repente, Narciso não tem. Tá? Então, vou passar adiante. Giovana, vou pedir que tu olhe de vez em quando o chat, por favor. Se alguém tiver uma pergunta, tu me interrompe, tá? Pode deixar. Ok. Então, eu vou passar um videozinho para vocês, tá? Essa personagem é uma das minhas favoritas da mitologia grega, o Tiresias. E nós vamos conversar um pouco sobre ele, tá? Tiresias é um adivinho, o único adivinho na história da mitologia grega que conseguiu manter a sua habilidade divinatória mesmo na situação de pós-mortem. Ele era uma alma no Hades e continuava tendo o seu poder divinatório mesmo no Hades. Tá? Não foi retirado dele esse poder, mesmo depois da morte. Tá? Para ver como isso é poderoso. Então, vou dar um stop aqui e nós vamos entrar no vídeo. Peraí. 1, 2, vamos lá. Ok, todo mundo pronto aí? Pode rodar? Tirésias n'était encore qu'un tout jeune homme, lorsque, il y a bien longtemps, ses pas l'amenèrent sur le mont Cithéron, en Arcadie. Au cours d'une promenade, il vit 2 serpents enlacés, 2 serpents en train de s'accoupler. Fût-ce pour jouer ou par insouciance, Tirésias frappa les serpents d'un grand coup de son bâton. La femelle mourut aussitôt. Mais à ce moment précis, Tirésias sentit son corps se transformer. Effrayé, il assista à sa propre métamorphose. De beau jeune homme, il devint une femme. Une très belle jeune femme. Et une très belle jeune femme à l'appétit sexuel insatiable.
au point qu'il vendit ses charmes dans toute la Grèce et devint la prostituée la plus célèbre de tout le pays. 7 ans plus tard, la belle Tirésias trouva à nouveau sur son chemin 2 serpents accouplés. Et à nouveau, elle s'attaqua à eux. Cette fois-ci, c'est le mâle qui fut tué. Aussitôt, Tirésias retrouva son apparence première, redevint un homme. Mais la vie de Tirésias se compliqua le jour où il fut convoqué par les dieux. Héra ne cessait de reprocher à Zeus, son époux, ses nombreuses infidélités. Le dieu des dieux n'a jamais nié, et chacun sait de quels exploits il s'est rendu capable. Chacun sait quel glorieux enfant il offrit à de belles mortelles de par le monde. Ce jour-là, Zeus ne nie pas, non, mais il se défend en affirmant à Héra que lorsqu'elle partage son lit, c'est elle qui reçoit la meilleure part, car il est évident, affirme-t-il, que dans l'acte sexuel, la femme prend bien plus de plaisir que l'homme. Héra s'emporte. Elle récuse les affirmations de Zeus. C'est exactement le contraire. C'est l'homme qui prend davantage de plaisir que la femme. Le désaccord, porté par la colère d'Héra, devient vite une querelle. Pour la trancher, Zeus et Héra décident de demander son avis à la seule créature qui, tour à tour, a vécu dans la peau d'un homme et d'une femme, Tirésias. Le voici sur l'Olympe, au tribunal des dieux. Tirésias ne peut ignorer la réponse à cette question, lui qui vécut l'expérience des 2 sexes. Mais pour son infortune, Tirésias trembla devant le maître de l'Olympe et se rangea à son avis. Si le plaisir était compté sur 10 parts, les femmes en obtiendraient 9 et les hommes seulement 1, affirme-t-il. Zeus est satisfait. Mais Héra fulmine. Elle lance sur Tirésias une malédiction. Elle condamne ses yeux aux ténèbres éternelles. L'homme qui a vu les dieux ne verra plus. Zeus, coutumier des colères de son épouse, n'ose s'y opposer. Mais il estime injuste que Tirésias paye d'un prix si fort la fureur d'Héra. Aveugle, il sera, soit. Mais le dieu des dieux lui accorde le don de divination et une vie qui se prolongera sur 7 générations. Ainsi, Tirésias, le devin aveugle, arpenta la Grèce. Il vit grandir les héros qui marquèrent l'histoire de leurs exploits. Thésée à Athènes, Héraclès à Argos, Jason à Iolcos, Oedipe à Thèbes. Ok. Ok. Vou perguntar para vocês agora. Que características carrega Tiresias? Vocês poderiam pensar em algumas? Poderiam abrir o microfone e me dizer algumas? Alguém se habilita?
percepção. Percepção. Boa. O que mais? A princípio, Tiresias é uma personagem masculina. É muito misterioso como ele pode ter vivido durante 7 anos como mulher. Como será que isso aconteceu? Oi, boa noite. Oi. Então, o vídeo, eu conseguia entender algumas partes da legenda, outra não, porque a legenda ficava embaraçada. Daí eu não consegui ter a percepção do vídeo num todo. Ok. O que eu entendi ali é que ele passou a viver como mulher, eu acho que a partir do momento que ele atirou a vara nas cobras. É Sim, isso? Eu não sei se eu estou sim, certa. sim. Tá, mas daí tu pergunta, tipo, como é que ele conseguiu viver como mulher, é isso? Sendo homem. Essa Mas ele, transformação. então tipo, essa metamorfose dele, ele continuava sendo homem, mas com uma alma de mulher, é isso? Então, onde é que ele encontra essa alma de mulher? Ai, ai, ai. Onde ele encontra essa alma de mulher? É muito E agora? interessante porque até É a mesmo no ânima dele? contexto Boa noite. bíblico, né, Boa quando Deus noite. diz, oi, É a ânima dele? é a ânima dele. Uhum. Ok. Como é que será que ele consegue esse contato? Tem a ver com sacrifício? Sacrifício. Porque Talvez. Podem participar. Oi. Tem alguma correlação com o fato dele ter essa liberdade sexual depois que ele vira mulher? Porque até o momento em que ele era homem, nada disso era mencionado. E como Ah, tu fala da questão narcísica, né, que exalta muito as características que se acham boas, o trecho ali tem uma grande ressalva da questão que ele ficou com um apetite sexual insaciável e percorreu a Grécia inteira como a prostituta mais famosa. Então, aham. talvez esse resgate, assim, assumir esse papel da ânima dele, dar essa liberdade sexual dele, que ele já tinha quanto homem, mas que ele não assumia, talvez. Olha, é uma boa reflexão. Eu acho que a tua colocação está bem interessante e eu, se fosse tu, anotaria aí. Tá bom, pode deixar. Anota aí, que está bem interessante, né? Porque muitas vezes no comportamento narcísico também se observa um determinado apetite sexual incontrolável. E o Jung fala sobre isso no livro O Desenvolvimento da Personalidade. Ele fala que muitas vezes, quando a função sentimento não é adequadamente desenvolvida, a questão sexual pode se desenvolver de uma forma compensatória, como uma forma, vamos dizer assim, física e material de fazer com que as pessoas tenham contato com outras, ou possam fazer algum tipo de relação, mesmo que
uma relação sexual e não amorosa. Então, muitas vezes, a exacerbação da relação sexual, ela visa compensar a falta da relação amorosa. Ok? O vídeo diz que Tiresias teria ficado constrangido na presença de Zeus. Mas eu acho que ele falou, na verdade, sobre as coisas que ele de fato sentia. Então, ele fala, e eu acho isso muito interessante, e eu acho que é alguma coisa para pensar muito. Ele diz que se o prazer no sexo pudesse ser dividido em 10 partes, 9 ficariam com a mulher e uma com o homem. Sobre o que vocês acham que ele estava falando? Eu só consegui fazer a associação com zona erógena na hora, Com o quê? com a zona erógena na hora, Aham, assim, né? Que são pontos específicos. Mas na hora sim, ali, foi a única coisa que me veio à mente, assim. aham. Olha, na verdade, eu acho que eu passei um mês refletindo sobre essa resposta que ele deu. E eu acho que ele está falando em tipos de energia, e não necessariamente em homens ou mulheres. Porque se a gente deduzir que a alma ela é inteira, e não só masculina ou feminina, né? Nós também podemos, de uma certa maneira, entender que existem outros tipos de compartilhamentos nos nossos entendimentos. Que energias, entre aspas, masculinas, ou yang, elas servem a diferenciações e oposições ou afastamentos. Assim como energias femininas ou energias yin, elas servem a determinados tipos de ligamentos entre ligações entre fatores que estão separados. Então, se eu supor que ele está falando de energias masculinas e femininas, eu diria que a resposta dele diz que 10% do prazer no sexo é a técnica. E 90% do prazer no sexo é o sentimento. Vocês concordam com a resposta? Eu não tenho nem como discordar de você passando um mês para poder entender esse processo. Não teria essa coragem. Eu acho que faz muito sentido quando pensa que os 10% é uma do homem e os 9 da mulher. Assim, fecha tudo perfeitamente. Exatamente, fecha muito perfeitamente. Assim, 10% do prazer é a técnica e 90% é o sentimento. Nossa, máximo. Ok? Então, eu pergunto para vocês. Agora vem uma pergunta delicada. Por que Hera ficou braba? Porque essa instância de afetividade, a Hera não demonstra. Ela tem uma grande dificuldade na afetividade. Sim, concordo. Boa resposta. Mais alguma coisa? Seria alguma coisa em relação ao poder? Sim, de uma certa maneira, Ela Zeus. estaria dando. É como se ele tivesse um poder sobre ela, então, se
o prazer era maior para a mulher, isso significa que o homem tem a forma de proporcionar esse prazer. Então, ele teria um poder sobre ela. Sim, quando ela nega a possibilidade de ter prazer no sexo, principalmente na cultura patriarcal, ok? Quando ela nega que ela tem prazer ou que ela gosta do sexo, isso gera na relação uma dívida. Porque ele tem e ela não. Então ele passa a dever algo. E ela prende ele pela dívida. Vocês conseguiram entender? Olha, eu me desculpa, mas eu tinha feito uma outra associação. Quando Claro. a participante, a Rosilene, ali falou que a Era tinha uma dificuldade de transmitir sentimento, Sim. ela vai ficar, ficaria uma tarefa difícil para ela, porque ela ficaria com 90%, ou seja, ela teria que transmitir o sentimento de qualquer forma, porque o prazer do sexo estaria associado 90% ao sentimento. Uhum. E aí ela ficaria em desvantagem. Eu não sei se foi isso, mas foi essa associação que eu tive. Uhum. Sim. É que todas essas associações cabem. Todas essas associações estão corretas, tá? O mito tem essa característica. Nós podemos fazer todo tipo de interpretação possível, desde que ele tenha lógica. Então, vocês estão certas, e eu estou gostando muito da interpretação de vocês. Então, o que representa a cegueira? A possibilidade de ele ter ficado cego. E, ao mesmo tempo, o fato de ser um adivinho. Ele enxerga a gente. Mas ele enxerga de uma forma diferente. Exato, porque na verdade ele perde a visão, a física, mas ele tem a visão psíquica, né? Exato, ele olha para dentro. Ai, que interessante. Ele não olha mais para fora. Ele só olha para dentro. E é por isso que ele se torna um adivinho. Porque ele desperta. Aham. E também porque assim nos faz pensar que as grandes verdades muitas vezes ela está muito além do olhar, ela é sentida, ela não é vista. Então é uma Sim, outra instância isso, né? o mundo das formas pode nos levar a um engano. Exatamente. E ele está Corrompe, cego né? para o mundo das formas. Ele só tem o mundo das percepções e não das formas. Vocês conseguiram entender a maneira do Tiresias? Sim? Ok, desculpa, professora. Vocês conseguiram entender a característica dessa personagem? Tem dúvidas a respeito dele? Você podia me falar mais sobre formas e percepções? Sim, é que vamos dizer o seguinte, eu ouço muito isso de pessoas, né? Vamos dizer assim,
Eu gosto de fulano ou de fulana porque ela tem uma cara boa. Ou a beleza física, por exemplo. Vocês entendem? O quanto o mundo das formas, ele tem o poder de iludir as pessoas, de enganar. Então, ao não enxergar esse mundo das formas, ele só sente a energia e a história das coisas, ele não se deixa envolver pelas manifestações externas. Agora chegamos no ponto. Vamos lá, anotem isso. Ele não se deixa envolver pelas manifestações externas. Isso é a característica da personagem da narrativa que representa a sombra. O que é a sombra? As sombras são as características que não estão personificadas pelo ego, as características que faltam ao personagem central, ou que estão no inconsciente. Ok? Então, eu diria assim, o Tiresias é o que o Narciso não é. Foi? Só não consegui entender, Georgia, Diga. a parte da sombra. Tipo, Tiresias, nesse caso, eu não consegui compreender, tipo, a característica que ele sendo a característica que representa a sombra. Quando você não se deixa envolver pelas manifestações externas, você não estaria mais voltado para o interno e não estaria, talvez, trabalhando mais a sua essência ou não necessariamente? Sim. Então, Exatamente. por que sombra? Porque são as características, entre aspas, que são o negativo da outra personagem, que é o Narciso. Ah, bom, então ele caracteriza a sombra do Narciso, é isso? Sim, ele caracteriza agora sim, agora fez sentido. Narciso. Tá, agora fez sentido para mim. Foi? Sim. Ok. Agora nós vamos passar para a personagem feminina. Eu não tenho vídeo, eu vou contar a história para vocês. Posso fazer uma pergunta, Jorge? À vontade. No caso, então, falta ao Narciso a capacidade de enxergar as coisas como elas são? Pelo fato da sombra, que seria o Tiresias, não enxergando, ele acaba enxergando as coisas como elas realmente são, e não se ilude frente a... Ele enxerga as coisas a partir de dentro. Certo. Ele enxerga as coisas, ele constitui, de uma certa maneira, a sua visão a partir de dentro de si, e não de fora. Jorge, posso te fazer uma pergunta? Pode. Então, será que é nesse sentido que o narcisista ele cria um mundo de fantasia, um mundo completamente ilusório? Tipo, então, porque é um mundo que realmente está voltado no ego? Sim. Sim, nós estamos fazendo agora a constituição da personalidade narcísica. Nós vamos chegar ainda no mito central. Ok? Então, eu vou tentar aqui compartilhar de novo, porque o meu slide congelou. Vamos ver se ele passa adiante agora. Ok. Agora vamos para Eco, tá? Que é outra personagem secundária que aparece. Ela aparece na vida do Narciso quando ele já é adulto, tá? Eco, ela é uma ninfa. Ela é uma ninfa que nem a mãe de Narciso.
Então, às vezes, as pessoas pensam que as ninfas, elas são, entre aspas, semideuses. Não, não, não. As ninfas, elas podem ter uma vida mais longa do que a vida dos seres humanos. Mas, a princípio, é chamado de ninfas determinados seres que estão ligados, tá, a objetos, ou a vegetais, ou a lugares que têm água. Ok? Ninfas são, entre aspas, personalidades que estão ligadas a lugares, ou a vegetais, ou a lagos, ou a rios. São lugares, todos eles, que o que têm em comum é a água. Então, qual é a história da ninfa Eco? Tá? Existem duas versões. Eu vou usar a que é mais rápida, no sentido do entendimento do mito. Então, Eco era uma ninfa que pretendia, vamos dizer assim, ficar no lugar de Hera. Eco era uma ninfa que pretendia roubar o lugar de esposa de Zeus. Ela pretendia ficar nesse lugar. E de que maneira ela tentou fazer isso? Tá? Ela escondia as traições de Zeus, distraindo Hera. E distraindo como a Hera? Prestem atenção. Ela distraía Hera tagarelando. Ela falava tanto, né? E a Hera se sentia na obrigação de ficar prestando atenção e respondendo, enquanto isso Zeus fugia para dar os seus pulinhos. Tá? Então, quando a Hera se deu conta de que era isso, entre aspas, agora vem uma parte interessante, ela também amaldiçoou Eco. De que forma? Fazendo com que ela não tivesse fala própria. Ela só pode ecoar o que os outros falam. Ok? Foi? Gente, vocês estão aí? Sim, foi sim. Sim, sim. Tá indo, tá indo. Tá indo. Tá? Ok. Vamos ver se meu... Ok, vamos lá. Note que as duas narrativas que foram contadas até agora, as duas possuem um momento em que Hera lança sobre eles um castigo. Né? Tanto o adivinho Tiresias quanto a Eco são castigados pela Hera. Então, como deusa dos casamentos, Hera demonstra, através da sua ação, com o que essas personagens encontram-se comprometidas. Então, o que faz a Hera, através da sua maldição, tanto para Tiresias quanto para Eco? Ela revela o que existe internamente, ou com o que essas pessoas estão comprometidas. Então, Tiresias, ele estava comprometido com a sua questão interna. Essa foi a maldição que Hera lançou sobre Tiresias. Simplesmente ela revelou uma determinada tendência que ele já tinha. Certo? E com Eco foi a mesma coisa.
né? A tagarelice da ninfa, ela não pretendia chegar a um determinado lugar, ela só pretendia ocupar um determinado espaço. Então, não era alguma coisa que fosse necessariamente original, era só um reflexo, era só um eco. Então, esses castigos de Hera, né, vamos dizer assim, elas apenas revelam com o que essas personagens estão comprometidas. Tá certo? Vou adiante. Se vocês não me pararem, eu vou continuar. Então, vamos lá. Tá? Nós vamos ver as personagens que constituem, as personagens secundárias que rodeiam, tá, esse mito de Narciso. Então, em primeiro lugar, vem a ninfa Liríope, tá? Nós vamos começar a história através dela. Então, Liríope era uma ninfa, tá? Que mesmo sabendo que o rio Céfiso ele estuprava, tá? Ela sabia que o rio Céfiso estuprava. E mesmo assim, ela resolveu ir banhar-se no rio. Ela se submete a uma determinada situação de estupro. Ok? Então, dessa situação, a ninfa Liríope fica grávida. Então, acontece aí na narrativa do mito alguma coisa relativamente discordante, né? Porque dizem que a gravidez era indesejada, né? Ela vai se banhar no rio que estupra, obviamente é estuprada, e então ela tem uma gravidez indesejada. E então, depois do tempo de gestação, nasce a criança, né, que é o Narciso, e ela fica absolutamente embasbacada, ela fica surpresa com a beleza da criança. Ela fica muito surpresa com a beleza da criança, e ela teme, a partir desse momento, que os deuses, essa parte é muito importante, ela teme que os deuses invejem a criança. Ok? Depois nós vamos falar sobre isso. Anotem aí. Ela teme que os deuses invejem a criança. Então, o pai de Narciso, essa parte eu já comentei lá no início do mito, tá? Ele é um rio. Ele não é humano. Ele não é participativo. É o único momento é o da concepção, que vem como um estupro. Tá? Vou seguir adiante. Ânima, tá? Ânima Liríope, essa primeira parte é muito importante. Então, eco. Bom, vou seguir vou seguir o mito. Então, a mãe, a Liríope, ela fica com muito medo de que os deuses invejem a criança, então ela resolve consultar o adivinho Tiresias. Agora vem uma outra parte, olha só. Ela tinha medo que os deuses invejassem a criança, mas ela chega no Tiresias e pergunta: ele vai viver muito tempo? E o Tiresias responde: ele vai viver enquanto ele não se enxergar. O adivinho que não enxerga diz que ele vai viver enquanto ele não se enxergar. Ok? Vocês estão aí?
Estamos sim. Ok. Sim. Vou seguir. Estamos todos, acho que, pensando, raciocinando. Então, o Narciso, de fato, se torna um jovem muito bonito. E muitas mulheres e ninfas o cortejam, mas ele não quer o amor de ninguém. Ele recusa tudo. Tá? E um dia ele está numa floresta caçando, tá? E ele se perde dos parceiros de caçada. Então, tá nessa floresta a Eco, que o vê perdido, mas ela sente medo de se aproximar. E ela fica, de uma certa maneira, ao redor, ela fica espreitando. Tá? E ele sente que tem alguém ali por perto. E se desenvolve entre aspas, diálogo. Então, eu resolvi, segundo um dos poetas, trazer o diálogo. Como é que se pode ter diálogo com alguém que só ecoa? Vamos lá. Depois eu volto aqui. Então, dos sócios seus na caça extraviado, Narciso brada: olá, ninguém me escuta? Escuta, lhe responde a amante ninfa. Ele pasma, em redor estira os olhos. E, não vendo ninguém, vem cá, lhe grita. Convite igual ao seu parte dela. Volta-se, nada vê. Por que me foges? Clama. Por que me foges? Lhe respondem. Vamos lá. Ok, vamos voltar. Da mútua voz deluso, insiste ainda. Juntemo-nos aqui. Frase mais doce, nem lhe espera, nem quer. Delira e logo, juntemo-nos aqui. Vozeia em ânsias de o pôr em obra. Da espessura rompe, vem de braços abertos, anelando, tão suspirado objeto, ao fim colhê-lo. Ele foge. Fugindo, ilude o abraço. E antes, diz, morrerei que o amor nos una. Ela, imóvel, com a vista o vai seguindo, e ao que ouviu só responde, amor nos una. Esse é o diálogo entre eles. E o que acontece? Então, quando ela sai da mata, a convite dele para que eles se juntem, ele foge. Ok? Então, o que acontece? Ela se desespera, né, frente àquela situação, né? Ela vai até uma gruta e ela se transforma numa pedra. As outras ninfas, apavoradas com a situação, o amaldiçoam, tá? Então, a respeito dessa situação, existem várias versões, né? Que ele teria se visto no lago e dali não teria conseguido sair. Em outras versões, que ele teria mergulhado, que ele teria se atirado para encontrar essa imagem pela qual ele havia se apaixonado, e na beira, então, desse lago, nasce o Narciso.
Ok, vou dar uma parada. Que tal, gente? Tão lindo, mas é tão triste, é tudo tão junto. Sim. E, Jorge, eu não consigo mais olhar para aquele caso da supervisão e não lembrar do mito de semana passada. Uhum. Fica muito claro, é muito triste no fundo da história dele. Sim. Quer falar um pouco dessa relação, Poliana? Eu acho muito interessante. O que você diz? É que eu acho, né, vamos dizer assim, se a relação do Narciso com o Tiresias ficou clara. Ó, eu confesso que na hora, como tava em outra língua, né? Eu tava só ouvindo a aula que eu tava no supermercado, então esse pedacinho eu perdi. Aí depois vai ficar gravado, né? Aí eu vou voltar nele. Tá, porque de uma certa maneira as mulheres desse mito, elas representam a maneira como o Narciso sente. É porque o sujeito narcísico também ele fala sozinho, né? Ele é uma. Quando você tá, eu atendia a um paciente com transtorno de personalidade narcisista. O caso dele já era transtorno mesmo, e foi o paciente assim, eu acho que eu nunca investi tanto em supervisão igual eu Uhum. investi para atender essa pessoa. Olha, eu fiz supervisão com uns 3 professores diferentes, com um psiquiatra, porque eu falava sozinha e ele falava sozinho na sessão. Uhum, sim. Então, né? Então, assim, eu sentia que ele estava falando para ele e eu estava falando para mim, e aquilo me angustiava demais. E foram muitos anos até ter uma brecha ali, né? Ter falar assim, um lapso de relação, só que é muito triste porque não se sustenta quando é um transtorno mesmo. Né? Se eu pudesse ter segurado aquele dia da sessão, falar, vamos ficar aqui, mas não, é aquele momento e aquele lapso vai embora. Uhum. Né? Porque, de uma certa maneira, a própria história da mãe, né? Vamos dizer assim, a gente vê um determinado feminino que não tem uma determinada confiança a ponto de conseguir merecer uma relação de amor. Uhum. Né? Ela só pode ter uma relação de estupro. Tá? Então, de uma certa maneira, diz respeito a um feminino ou a um determinado sentimento que foi violentado. Então, o principal sentimento que existe nessa relação entre a mãe e a criança, e eu acho isso muito interessante, é sempre uma pergunta que eu faço. Né? Porque a Liríope, vou repetir, essa parte é muito importante. Ela sente medo que os deuses invejem a criança. Aí nessa parte eu sempre pergunto: quem são os deuses da criança? Os pais. Sim. Então quem é que tinha inveja dele? E é bem aquele caso que eu trouxe semana passada, né? Que a mãe, ela tratava mal as filhas e os filhos não, porque ela tinha medo, né, ela tinha essa inveja das filhas, as filhas não poderem ter a proximidade com o pai, que tinha essa Uhum. competição. Sim, então, na verdade, é essa mãe que sente inveja dessa criança. Ou eu vou dizer diferente, tá? Como ela não tem capacidade de amar a si, né, pela própria situação do abuso, que ela procura o abuso, ela também não tem capacidade de amar a ele, da forma como ele é. Então, vamos dizer o seguinte,
Se para a criança, tá, os pais representam deuses perfeitos, se ele não recebe o amor que ele necessita, a criança entende que é ela que não fez alguma coisa da forma correta para conseguir merecer esse amor, tá? E esses pais, eles vão sustentar, ou eles vão dizer de forma direta, ou de forma indireta isso, ok? Ou eles vão dizer isso de forma direta, ou eles vão dizer isso de forma indireta. Então, em transtornos narcísicos de forma muito intensa, tá? Muitas vezes a relação entre pais e filhos vai ser violenta. E às vezes vai ser de violência sutil. Não física, né? Mas de violência, vamos dizer assim, psicológica, de não aceitação, tá? Então, muitas vezes a inveja, tá? Ela vem disfarçada sobre a palavra erro. Ok? Então, tu estás fazendo errado, pode ser, tu estás fazendo algo que eu invejo. Esse paciente meu, que do transtorno de personalidade mesmo, ele já tinha lá quase seus 40 anos, né? E ainda morava na casa dos pais com a irmã mais nova, que já havia saído e estava muito bem sucedida. Uhum. E ele era formado em direito. E quando e o pai dele era muito influente aqui, tinha amizade, né, com o pessoal da mais alta sociedade, assim. O pai dele difamou ele entre todos os advogados da cidade. Uhum. Sem ele saber, ele foi descobrir depois de muito tempo, mas o pai ele foi minando todo o caminho dele para ele crescer, para manter ele dentro de casa. Sim. Então a pessoa, o pai não conseguiu se realizar, provavelmente não consegue se realizar pessoalmente, às vezes até pode se realizar profissionalmente, mas não se sente pessoalmente realizado. Então, tem problemas na possibilidade que o filho se realize. Aí, para juntar, tinha uma mãe super protetora, que uma vez esse rapaz de quase, né, 40 anos, a mãe iria viajar uma semana e iria levar o carro. A mãe teve a capacidade de ir lá me perguntar se não tinha como mudar a sessão, porque, tadinho, como é que ele ia a pé? Ele levaria nem 20 minutos da casa dele até o consultório. Sim, Então, era uma dinâmica infantil. muito doida. Mantém ele muito infantil. Sim. Tá? Então, assim, essa é a mãe. A superprotetora é. Tá? Não. A mãe do Narciso é a Liríope. Tá? E ele encontra-se com a Eco, que também vai representar uma outra ânima na fase adulta. Tá? Então, qual é a história de Eco? E eu acho isso muito interessante. Tá? Eco é uma ninfa que deseja o poder, né? Porque a relação entre Zeus e Hera é uma relação de poder, e para manter no poder. Então, vamos dizer assim, existe aí por detrás uma determinada ânima, um determinado sentimento que deseja o poder, e não necessariamente a relação. Então, ela ecoa
né? Porque, em parte, o narciso procura alguém que o ecoe. O que significa isso? Que vai exaltar as suas boas qualidades, né? Outro dia eu estava assistindo um vídeo. O narcisista, ele não conversa contigo, porque ele não fala contigo, ele só fala dele. Então, inclusive, isso às vezes é um pouco difícil de identificar dentro do consultório, porque o consultório é um lugar onde o paciente vai falar dele. O espaço é para que o paciente fale dele, né? Então, eu estou falando em situações sociais, né? Então, um pouco uma pessoa fala de si, outro pouco a outra pessoa fala dela. Tá? E o narcisista nas relações sociais, não existe esse diálogo onde tu fala de ti, né? A não ser que tu vá falar dele ou dela, o narcisista ou a narcisista. Então, inclusive se tu falar alguma coisa tua, ele vai competir com aquela coisa e ser melhor. Né? Então, tu só pode falar dele ou dela, narcisista, né? Se for como tu é bonito, como tu é inteligente, como tu é querido, como tu isso, se tu estiver falando dele. Porque se tu falar de ti, ele não vai permitir. Ok? Isso em social. Tá? Eu diria o seguinte, a identificação no consultório é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente, porque, como eu disse, no consultório é o lugar onde as pessoas vão falar de si. Mas qual é a diferença? É que o discurso é muito repetitivo. O discurso, ele também ecoa, e ele não tem necessariamente uma ligação lógica, tá? Nas formas como as pessoas, elas encadeiam um determinado assunto no outro, né? Elas ficam falando em voltas, de maneiras que a pessoa que escuta chega a ficar tonta. Então, ou há um discurso repetitivo, onde a pessoa que escuta chega a ficar um pouco irritadiça por causa da repetição, onde há um determinado controle do espaço de silêncio, ok? Por que é o controle do espaço de silêncio? Por causa do vazio. O vazio para o narcisista é muito angustiante, tá? Porque fala do quê? Fala do vazio interno. Se necessariamente o narciso é o oposto de Tiresias, e Tiresias tem um mundo interno com o qual ele tem uma relação muito intensa, que a gente viu através do mito, né? O narciso é o oposto, tá? Toda a relação energética que ele faz é a relação do ego com a persona, tá? E na relação entre a instância da persona, tá? E a instância da sombra e da ânima, ou da sombra e do ânimos, essa relação fica esvaziada, tá? E eu vou repetir as palavras do Jung. Aonde existe um vazio psíquico, né, começam a crescer fantasmas. Começa a haver um determinado mundo aterrorizante, tá? Então, é dessa interioridade o qual ele deseja fugir ou controlar. Tá certo? Né? Então, se tu aponta de alguma forma, entre aspas, o lá dentro, tá? Lá dentro não existe. Esse mundo das imagens e das representações não existe para essa pessoa e esse mundo, para ela, é muito apavorante.
Então, é por isso, né, que Tiresias ele vai representar, né, o Céfiso, até mesmo o Céfiso, como rio, né, entre aspas, ele representa os sentimentos de uma forma muito violenta. Tá? As personalidades que são representadas por águas geralmente representam os sentimentos, mas esse é um rio que estupra, né, que invade, né, são sentimentos invasivos. Tá? Eu vou voltar aqui para os slides. Vamos ver se eles permitem continuar. Georgia, posso Diga. perguntar, no caso, eu queria entender melhor por que a Eco ela fica escondida, né? E tu falaste que ela busca o poder, né? Qual a relação dela ficar escondida, o poder? Ela tentava talvez controlar ele numa situação de distância? Exatamente, por que ela não sai e se relaciona com ele? Ela fica escondida, né? O tempo inteiro, mas em algum momento ela sai, mas já é tarde, né? Então, essa relação, por que esses dois se encontram também? Sim, de uma certa maneira, esse estar escondido é a forma como ele também se relaciona com os seus próprios sentimentos. Os sentimentos também estão escondidos dele. Ele também não os vê. E quando eles aparecem, né, para ele os rejeita. Tá? Então, teve uma coisa muito forte que eu falei na semana passada, porque isso é muito intenso, tá? Quando a pessoa também tem uma relação com os pais, que possa ser uma relação de violência física ou psicológica, tá? Eu diria assim, a pessoa enquanto adulta, ela tem uma fome muito intensa do amor, ela procura muito o amor. Ela tem muita necessidade de experimentar o amor porque nunca experimentou. Mas quando aparece essa possibilidade de realização do amor, tá? Essa pessoa ela lembra da relação com os pais, onde os pais agrediam física ou psicologicamente em nome do amor. Tu entende? Então, quando surge a possibilidade do amor, a pessoa lembra dessa violência, então ela rechaça. Entendi. Ou então, até mesmo numa outra interpretação, que também é válida, né? Vamos dizer assim, saiu o eco, surgiu alguém, e alguém que é diferente de mim, tá? E a proximidade vai fazer com que essa pessoa também visualize a questão interna, cheia de fantasmas. Então a pessoa se aproxima, né? E vai ter esse contato íntimo. Então, como ali está cheio de fantasmas, de coisas ruins, a outra rechaça. Tá claro? Sim, estou processando. Obrigado. Então, cabem todas essas interpretações e mais uma meia dúzia. Quem quiser colaborar, aceito. Então, aqui é uma frase do Jung, tá? Nos seminários que ele fez sobre Nietzsche, que eu acho essa frase, esse conjunto de frases, para mim, sempre é muito significativo. Então, se você consuma o padrão que lhe é peculiar, essa parte é muito importante. Você amou a si mesmo, você acumulou, né? Quando as pessoas se aceitam, né? Quando o amor não está mais projetado. Então, nós vivemos numa determinada sociedade que nos exige
que a gente desenvolva a função pensamento, né? Toda a função sentimento fica no inconsciente e, consequentemente, ela é projetada. Então, os outros ficam responsáveis por se aproximarem e me darem o valor. Só que quando isso acontecer, como não existem ganchos internos, a pessoa não consegue acreditar. Então, vamos dizer assim, então, quando tu chega para uma pessoa, né, que não tem esses ganchos internos, e tu fala, por exemplo, tu é bonita, tu é talentosa, tu é amorosa, ou tu é amável, né, a pessoa, ela responde, tu mente. Isso é mentira. Ou ela pensa, ela ri e diz, isso é mentira. Mas se tu disser, tu não presta, tu é ruim, eu não gosto de ti, ah, não, isso é verdade. Vocês estão entendendo? Mais ou menos, Georgia, dá um... Tenta desenrolar um pouquinho, porque essa parte está sendo muito crucial para mim, mas eu não estou conseguindo fazer uma ligação muito exata. Sim, é que a função sentimento, ela precisa ser desenvolvida. E quando essa função é desenvolvida, a pessoa tem condições de deixar de projetar essa responsabilidade do amor sobre os outros. Então, é muito mais fácil, é o que eu digo, as pessoas amarem alguém que se ama do que tentarem convencer alguém do amor quando essa pessoa não se ama. Então, em parte, é isso que o Jung está falando aqui. Então, se você amou a si mesmo, você acumulou, você tem abundância, você distribui essa abundância, porque não te falta. Tá? Porque o amor não está em falta quando a pessoa consegue amar a si mesmo, quando ela consegue realizar o seu padrão pessoal. Então, ela gostou do que ela fez, ela amou o que ela fez, ela amou o que ela é, né? Então, você tem brilho, você irradia, porque algo transborda da sua abundância. Ele usa aqui, mas se você odeia, ou se você não aceita a si mesmo, não aceitou o seu padrão, então há animais famintos, felinos à espreita e outras feras em sua constituição que se mantêm ao seu redor como moscas para satisfazer os apetites que você não conseguiu satisfazer. E tu sempre está solicitando a atenção dos outros para conseguir alimentar alguma coisa que não tem fundo. Não tem fundo. É um tonel sem fundo. Por conseguinte, Nietzsche diz às pessoas que não consumaram seu padrão individual que a alma dadivosa está ausente. Não há irradiação, não há calor real, há fome e roubos secretos. Para o alto segue o nosso caminho, subindo da espécie para a superespécie, mas horroriza-nos a mente degenerada que diz: tudo para mim. Vocês percebem que a mente degenerada que diz tudo para mim é o destino não consumado, alguém que não viveu a sua própria vida, que está vivendo a vida de outros e que está tentando preencher o vazio de outros, que não deu a si mesmo o que precisava, porque está dando para outros, que não se esforçou para consumar aquele padrão que lhe foi dado quando nasceu. Como essa coisa é o genus da pessoa, cumpre consumá-la, e quando isso não acontece, surge a fome que diz tudo para mim.
Posso fazer uma pergunta? À vontade. Como pode, vamos dizer assim, melhorar esse quadro de uma pessoa assim? Olha, a princípio, tá? Na literatura atual, tá? O que diz é, a princípio, esse padrão não tem cura. Agora, se a pessoa quer fazer uma tentativa como psicoterapeuta, tá? O psicoterapeuta só vai poder falar do que sente. Muito obrigada. Tá? Ele só vai falar do que sente a respeito da pessoa. Tá? Porque, assim, essas pessoas vêm para a psicoterapia com muito medo. Tá? Por quê? Porque vai se repetir o padrão transferencial. O que que isso significa? Tá? Eu vou falar em palavras muito simplórias. O padrão transferencial é a forma como nós fomos educados a amar. Tá? E não através das palavras dos nossos pais, através dos atos, da forma como eles amaram. Não apenas a nós, né? Vamos dizer assim, como filhos, mas entre eles. Então, assim, eu vou repetir. A pessoa ela vai se comportar na psicoterapia repetindo esse padrão familiar. Então, ela vem para a psicoterapia com medo porque ela tem medo do julgamento. Né? Vamos dizer assim, ela vem para a psicoterapia com uma determinada expectativa e com o medo de que o psicoterapeuta fale, né, critique, né, e aponte erros. E a questão que está em pauta não são erros, gente. Isso é muito importante de a gente conseguir compreender. Vou tentar lá voltar para os slides para tentar mudar aqui. Professora, até porque ele não enxerga nenhum aspecto de erro dentro dele, né? Nas relações que ele tem. É diferente, ele tem necessidade. Ele tem necessidade de errar? Não, ele tem necessidade de não enxergar o erro. É porque o erro, ele vai tirar todo o valor. Ele vai destruir a persona, e persona é a única coisa que ele tem. Ok. Ô, Georgia. Diga. Então, é por isso que, na verdade, são os pacientes com a maior dificuldade de procurar a terapia, porque eles não têm como descortinar isso. Se descortinar isso, descortina eles mesmos. Sim, esse vazio interno. Então, de uma certa maneira, talvez, eu diria assim, eles procurem a psicoterapia no intuito, entre aspas, de estarem certos. Ou até mesmo que isso tudo vai causar um sofrimento extremo. Tá? Muito. É um sofrimento extremo, mas a pessoa não sabe como sair dali. E por isso a dificuldade de o terapeuta também conseguir fazer enxergar, né? Exato, porque, vamos dizer assim, ele talvez aponte para um determinado lugar que na pessoa não exista. E, na verdade, nós não estaríamos fazendo, nesse caso, um benefício a ele. Aí é que está toda a dificuldade e o conflito. Exato. Tá? Então, eu vou apenas enumerar aqui, tá?
Então, já estamos entrando dentro do consultório, tá? Para conseguir entender essas manifestações já dentro da clínica, tá? Então, carece de penetrabilidade, tá? Como nós falamos, existe uma autorreferência extrema, tá? Aqui vem uma parte importante, a rejeição da interpretação. Porque, por favor, nós vamos chegar nesse ponto, num outro ponto ali adiante, tá? O funcionamento do paciente narcisista, ele é pré-simbólico. Para eu não dizer aqui, para eu não ser mais categórica e dizer, talvez exista também uma deficiência simbólica. Porque se só existe a persona e não existem os objetos internos como realidades, eu não sei nem que palavra usar, como realidades que existem, como realidades autônomas, tu entende? Só se pode, então, falar de coisas e de comportamentos. Tá? Então, nesse item, rejeita a interpretação, ou ela é totalmente ignorada, a pessoa não ouve, tá? Ou ela é entusiasticamente aceita para ser esquecida. Então, a pessoa simplesmente é como se o terapeuta também ocupasse o lugar de pai e mãe. Então, a pessoa obedece. Ela não está fazendo um processo em psicoterapia. Ela está obedecendo o terapeuta para poder ser aprovada. Ela está buscando uma aprovação do terapeuta, obedecendo o que o terapeuta determina, mas não entrando em processo. Ok? E a terceira forma ela aceita de forma seletiva, muitas vezes distorcendo o que é dito, no intuito de que aquilo também se encaixe na confirmação, né, da sua grandiosidade ou da sua vulnerabilidade. Tá? Então, por favor, né, com relação aos pacientes narcísicos, tá? Cuidado com críticas, porque elas são percebidas como ameaça pessoal. Como eu disse, é alguma coisa que ameaça a persona. E essa persona, ela está muito bem constituída ou ela é muito frágil. Então, tu toca nisso e isso se desmancha, como uma armadura vazia. Não tem nada lá dentro. E a questão que se torna, então, difícil no tratamento, tá? Se fala que abordagem sintética, tá? É essa abordagem do Jung que vai aglomerando possibilidades, como nós fizemos com o mito. Existe essa interpretação, existe essa possibilidade, existe aquela possibilidade, e a gente vai vendo necessariamente o que se encaixa de acordo com a compreensão de cada um. Tá? Então, ele não consegue fazer isso, porque ele é pré-simbólico, está aqui, né? E muitas vezes a análise redutiva, no sentido de trazer, né, para as questões do passado, né, e fazer uma determinada explicação de acordo com esse passado, também não é viável. A pessoa também não aceita porque entende que aquilo vai ser algo que a vai machucar. Tá? Então, também baixa capacidade empática e o orgulho de não ter necessidades de relações. George, diga. A persona é muito intelectual, é muito de um
pensativo? Pode ser. Pode ser, eu diria, dependendo do tipo. Porque isso pode, a intelectualidade, estimular a questão da grandiosidade. Então, muitas vezes, vamos dizer assim, também o acúmulo de doenças, por exemplo, também vai ser uma determinada forma de eu me exibir, da forma como eu consigo aguentar o sofrimento. Então, pode ser Como bonito. assim, Georgia? Desculpa. Uhum. Sim, na semana passada eu fiquei gripada. Eu estava com o nariz entupido, né? Ah, não, mas eu fiquei muito mais gripada do que tu. Eu fiquei muito pior do que tu. Isso também é um tipo de competição. Entendi. Né? Não tenho dinheiro, não consigo sobreviver, não consigo isso, não consigo aquilo, fico doente. E tu entende? Formas de narcisismo vulnerável. Então, eu preciso da atenção dos outros para que os outros me cuidem. Né? Entendi. Então, se estragar o meu liquidificador, quem é que eu chamo? Para levar o meu liquidificador para consertar. Né? Se acabar o gás, como é que eu vou ter gás em casa? Eu estou dando exemplos bobos, né? Porque é através da bobagem que a gente vai identificando as situações. Né? Elas vão se repetindo nas situações e a gente vai enxergando. Tá? Então, a pessoa tem, por último, o sentido da história alterado. Ou elas lembram do que engrandece o ego, então todos os eventos que a engrandecem, ou estranhamente também, e de uma forma muito intensa, os eventos que feriram a estima. Tá? Às vezes, essas pessoas distorcem as histórias por causa das suas exigências de onipotência. Há também distorções da percepção de idade. Né? Vamos dizer assim, ela é uma pessoa mais velha, mas se sente como se tivesse 19 anos, ou tem 19 anos e se sente como se tivesse 45. Tá? E por último, que eu já tinha falado, tá? É que existe repetições no sentido da pessoa fazer um determinado controle dos espaços de silêncio. Porque o silêncio também é um vazio. Então, ela tenta preencher isso ou com algo que ela já contou, por exemplo, ela repete, ou ela fala coisas que não tenham necessariamente conexão umas com as outras, no sentido de ficar fazendo círculos, né? Vamos dizer assim. A pessoa que ouve tem uma sensação de estar tonta, porque ela tenta seguir a lógica do discurso e a lógica não quer chegar em lugar nenhum. Vou aproveitar para ler uma pergunta de uma aluna. Pode ser? Pode. A Monique está perguntando, esse tipo de comportamento dessa personalidade narcísica pode ser imitado pelo contexto? Isso é, pode ser aprendido, passado adiante? Pode. Porque essa pessoa, de uma certa maneira, e vamos dizer assim, muitas vezes como mãe ou como pai, não vai ter condições, de uma certa maneira, de oferecer, vamos dizer assim, aos seus filhos uma questão de confiança e de sentimento em si.
Então, muitas vezes o que vai acontecer nas relações, o que vai acontecer nas relações amorosas mais tarde, é que essa pessoa acaba procurando, né, por pessoas que a rejeitem e fica grudada nesses tipos de relação, porque existe inconscientemente uma determinada ilusão, né, de que quando eu fizer prestem atenção, quando eu conseguir fazer a coisa certa, o sentimento dessa pessoa por mim irá mudar. Porque a justificativa dos pais com relação à sua incapacidade de amor está justificada pelo comportamento dos filhos, das crianças. Tá? Então, quando essas crianças crescem, elas procuram por relações que as rejeitem, né, para tentar encontrar, né, vamos dizer assim, a fórmula do comportamento do que eu preciso fazer, ou do que eu preciso dizer, para que essa pessoa me olhe, me reconheça e me aceite, porque quando isso acontecer, eu vou conseguir redimir o meu passado. Só que, em princípio, eu diria assim, isso é uma ilusão, tá? Isso não vai acontecer, as pessoas não vão aceitar de forma mágica, tá? E mesmo que acontecesse, né, vamos supor, de repente eu descobri, né, através de uma coisa que fulano me falou, que de fato ele é uma pessoa maravilhosa e passa a amar, então essa pessoa imediatamente ela desiste dessa relação para procurar outra que a rejeite. Georgia, o que aconteceria se duas pessoas narcisistas entrarem numa relação? Tá aí, tudo depende da intensidade, viu, Jungs? Tudo depende. Tudo depende. Uhum. O Eric Fromm fala que duas pessoas narcisistas viveriam um grande amor. É? Um grande amor por si. Isso seria uma grande ilusão, no caso, algo assim. Sim. E nesse caso, Georgia, uma relação de amor entre narcisista poderia ser entre o opressor e o oprimido, não? Pode. Nesse caso, né, o grandioso e o vulnerável. Talvez. Ou os dois numa competição pelo que é mais grandioso, porque, afinal de contas, também, isso é uma grande pergunta, né? O que é uma relação de sucesso? Porque talvez uma relação de sucesso seja algo que dure uma semana, um mês, 2 anos, 4, 10, não se sabe. Agora, a questão da rejeição, né, vamos dizer assim, é alguma coisa que fere muito o narcisista, né? Fere tanto a ponto de ele ficar com esse trauma e seguir sem resolução. Sim. Então, de uma certa maneira, e eu gosto de lembrar que o mito ele contém determinadas partes no mito onde aparecem deuses, mas a maior parte do mito é humano, diz respeito a um ser humano, e mostra uma determinada resolução. A resolução ideal seria a possibilidade de que ele finalmente mergulhasse. Então, segundo o próprio mito,
o narciso morre. Então, se a pessoa que tem esse tipo de personalidade narcisista, ela tem a capacidade de não se identificar somente com essa personalidade, ela tem uma determinada possibilidade de mudança, a partir desse mergulho, né? Que algumas pessoas vão dizer, pela própria natureza de mergulhar no lago, isso pode estar relacionado ao pai rio, né? No sentido de que também são águas, ou que poderia representar o inconsciente, ou que poderiam representar os sentimentos, né? Por isso que como, né, função transcendente, que é a questão de tentar unir essa consciência ou esse paciente ao seu inconsciente, né? O psicoterapeuta só pode falar do que ele sente, porque inclusive do que ele sente não tem como o narcisista negar. Não tem como ele dizer eu não concordo, ou não é isso, ou eu não quero. Porque não é uma verdade que diga respeito a ele, é uma verdade que diz respeito ao terapeuta. A Maricel perguntou, tem como incluir algo nesse vazio? Quem tem que construir isso é ele. Tá? Mesmo que a gente jogue tijolos na pessoa, não tem como preencher esse vazio. Quem tem que preencher esse vazio é ela. Foi um mergulho bem intenso esse que a gente fez agora, né? O que vocês acharam? Pro, a gente vai ter que encerrar agora às 9, tá? São 8h55. Já nos passamos, né? Um pouquinho só. Mas é que foi um mergulho que valeu a pena. Muito obrigada pela presença, viu? Gostei de todo mundo aí. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que ficou, que interagiu, né? Temos um pessoal bem bacana aí até o final. Espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo, tá? E várias pessoas elogiaram a dinâmica da aula no chat, tá bom? A Monique falou que amou, a Andréia agradeceu a aula, a Tainá também, tá? Então, muito obrigada a todo mundo que ficou. Eu aconselho todo mundo a permanecer no grupo do WhatsApp, porque a gente vai mandar a gravação da aula para vocês quiserem assistir. A gente vai mandar o link da jornada, tá? Se essa aula foi ótima, imaginem a jornada, que são 2 temas, né? Então, fica aí o convite para permanecer no nosso grupo, seguir a gente nas mídias, tá? Professora, muito obrigada mesmo, tá? A dinâmica foi incrível, a gente não ia querer finalizar, mas a gente está sendo obrigada pelo sistema. Senão a gente fica até amanhã, Senão né? a gente fica vai ficando, tá? Gente, muito obrigada, tá? Beijo. Boa noite, obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.